Passamos da hora e a Dani Isaac, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus e estúrdios. Estúrdios são desajuizados. Porém, não te miscuas, e miscuas é não te envolvas, com eles, com seu comportamento, suas atividades e filosofias de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos, que são os sem cautela, que delas se aproximam. Bom, Joana fala nesse texto sobre a importância da escolha das nossas companhias. Nos alerta que devemos observar a conduta daquelas pessoas com quem convivemos. Isso também serve para as nossas companhias espirituais, né? Dependendo das pessoas com quem nós vamos conviver por escolha, nós também vamos conviver com os amigos espirituais dessas pessoas, que podem não ser tão amigos assim, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Como ainda estamos muito presos à matéria, podemos mais facilmente nos deixar levar pelos prazeres ilusórios. Então, imagina que a gente já tenha um senso crítico, para não dizer que a gente é fofoqueiro, e a gente vai conviver com outras pessoas que também têm esse senso crítico muito aguçado. Então, se forma ali uma energia não muito boa, né? Assim como uma pessoa que tem dificuldade com a bebida, se for convidada pelos amigos para ir para o bar, como ela vai ter que fazer um esforço bem maior do que se ela não tivesse nesse bar, para não se envolver com a bebida, já que ela tem um problema com ela. Então, Joana fala que vamos nos atrasar moralmente se pararmos nessas situações. Mesmo sem conviver com essas pessoas, sem o convívio diário, nós podemos ajudar esses irmãos, colocando muito amor nas nossas preces, pedindo a lucidez através da intercessão divina e do amparo dessa espiritualidade amiga e amorosa que nunca, nunca nos deixa sós. Muita paz. Obrigado, Senhor, por esta tarde contigo, onde temos a oportunidade de aprender, onde temos a oportunidade, Senhor, de estar contigo, nos beneficiando do conhecimento e da tua presença. Pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva Antônio Pimentel, para que ele possa dividir conosco seus estudos que preparou para a tarde de hoje. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus. Podemos falar. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Então, eu preparei este assunto que é deste livro, que, conforme Denise falou, da Revolução do Mundo à Luz do Progresso. E eu dei até o nome de Evolução do Mundo sob uma visão espírita, porque quando eu escrevi o livro, eu fiz com esta visão, né? Uma visão espírita, porque sou espírita, né? Então, ali eu percebi que havia uma evolução, né? Eu dei até o nome Revolução para dar um movimento maior no assunto, né? Mas havia uma evolução do mundo desde os primórdios até o dia de hoje, que às vezes as pessoas até dizem assim, o mundo está voltando para trás porque está tudo desmoronando, né? E, na verdade, se nós acompanharmos todo esse processo do progresso
de lá, que eu vou mostrar para vocês, desde os primórdios até agora, nós vamos perceber que há esta evolução em que nós seguimos, tanto evolui o mundo, como evoluímos nós, espíritos, né? Então, nós vamos observando e vendo isto, né? E esse foi o meu primeiro livro, eu até já escrevi outros que eu vou até falar mais adiante, mas esse livro, então, nesse assunto, deixa eu ver como é que é. Ah, não, é para lá, deixa eu ver, peraí. É o botãozinho da direita. Aí, acho que foi até demais. Não, isso. Então, vejam bem. Então, nós começamos. Tem-se até no livro, eu falo até do começo do universo, né, através do Big Bang, né? Mas o que interessa para nós é o começo do mundo, que há 1 bilhão, quer dizer, na verdade, a nossa Terra começou há 4 bilhões e 560 milhões de anos. Tá? E, a partir daí, 1 bilhão de anos depois, começou a aparecer a vida nele, porque há todo um processo evolutivo. Né? Aí, mais ou menos há 600 milhões de anos, começaram a aparecer os vertebrados. Vertebrados, né? E depois existe uma, que eu não falo aqui, mas existe uma parte muito interessante, que é há 200 milhões de anos, e isso durou 150 milhões de anos, que é o que se fala muito hoje, que são os dinossauros, né? E se fala muito porque enquanto nós, hoje, né, vivemos talvez a vida mesmo, assim, mais organizada em 10 mil anos, né? Os dinossauros viveram 150 milhões de anos, olha só. Então, eles representaram assim, uma coisa muito interessante, né? Bom, mas aí, o que vai nos interessar é que quando, há 22 milhões de anos, começaram a vir essas espécies de animais e vieram os macacos, né? entre todos esses animais. E aí começa a nossa história, porque a partir de 2 milhões e 300 mil anos, por uma espécie de bifurcação do macaco, que era o Homo habilis, né? Nessa época eles foram progredindo, e esse Homo habilis, então o que aconteceu? É mais ou menos assim, o espírito, André Luiz mostra isso bem num livro, mostrando esse momento, né, onde o espírito se transforma no espírito de um ser humano, né, porque ele faz aquele caminho desde o mineral, né, vegetal, né, animal, e depois o espírito se transforma no espírito de um ser humano. E ali há essa bifurcação. Então vinha aquele espírito do animal, que ainda é um espírito em formação, né? E de repente, aproveitando o corpo deste animal, começaram a entrar estes espíritos que acabaram de se formar no ser humano por toda uma transformação. E a partir dali houve uma bifurcação, ou seja, continuou o Homo habilis com o macaco, e ali, naquele Homo habilis, onde habitava o espírito já de um ser humano, então eles começaram a fazer essa bifurcação e começou-se a mostrar uma inteligência diferente, porque aí já há um desenvolvimento. Bom, indo tudo isso, ele durou até 800 mil anos no seu progresso, depois vem o Homo erectus, o homem neandertal, o homem sapiens e o homem sapiens sapiens, que já é o homem moderno, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Homo neandertal, 200 mil anos que ele começou a aparecer, depois ele desapareceu, o Homem sapiens, que depois se transformou em Homem sapiens sapiens, e depois, a partir daí, nós já tínhamos esta conformação que vivemos até hoje, né? Então, todo esse aspecto. Deixa eu ver, é para lá, né? E até assim. Não, para trás, fora, foi. Bom, aí vamos agora falar o seguinte, quando isso tudo traz uma transformação, onde 10 mil anos, na verdade, 10 mil anos para cá, isso eu vou mostrando isso no livro, essa evolução. Há 10 mil anos para cá,
começou a haver uma organização melhor, onde começou-se a encontrar o ouro, né? Os minerais, cobre, né? E aí eles aprenderam a fazer a fundição, coisas assim, e há uma diferenciação de lá para cá. Bom, aí o que acontece? Nós percebemos que tem que haver sempre uma ajuda de fora, porque se o homem não tiver essa ajuda externa para um aprendizado, ele vai continuar sempre a rodar no mesmo lugar, porque não tem coisas novas, né? Então existe uma coisa que Emmanuel fala sobre a chegada dos exilados de um mundo mais evoluído, que são os exilados de Capela, né? Que muitos já leram esse livro, A Caminho da Luz, e ali, a partir daí, a gente percebe-se, né, que o que acontece hoje, aí vamos adiantar o mundo de hoje, o que acontece hoje? Nós estamos num momento de transição de mundo, de expiações, que nós vamos ver mais adiante, para mundo de regeneração, né? de expiações e provas para mundo de regenerações. E o que acontece nesse momento? Muitos espíritos não vão conseguir mais ficar aqui na Terra e estão indo para um mundo mais primitivo. Naquele momento, esse mundo era Capela, como o nosso, estava numa fase como o nosso, passando também para esta fase. E aí houve aqueles espíritos que não puderam mais ficar ali, vieram para a Terra, que era um mundo primitivo. E aí se igualou naquele momento que Kardec fala de mundo primitivo, né? Que o mundo primitivo é todo esse momento, desde o início, essa evolução do primórdio, até a chegada de Jesus. Esse é o mundo primitivo. Bom, então ali, o que acontece? Começaram a se formar raças dos povos árias, povo egípcio, povo de Israel e a civilização indiana. Então, isso tudo começaram a se formar povos até com inteligências maiores. E a gente percebe que esses espíritos já tinham uma certa evolução, mas não tinham uma certa nível moral. E aí eles, quando pagaram, quando resgataram aquele momento e mereceram voltar para uma posição maior, eles foram embora, os espíritos, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, o Egito está abandonado lá. Por quê? Porque não teve quem desenvolvesse aquela inteligência das pirâmides, daquelas coisas todas, né? Então, a gente percebe que eles foram embora. Mas eles deixaram os ensinamentos que o povo, os espíritos nativos da Terra, precisavam para a sua evolução, entenderam? Então, tem toda essa história. Vamos adiante para a gente não perder tempo. Vamos aqui. Não, é esse daqui. A gente sempre... Mais evoluído? Não, peraí. Aqui, Moisés. Bom, a partir do povo de Israel começava uma história muito interessante. Todos esses povos. Então a gente percebia que ali vem todo a partir da Bíblia, e isso aqui no Ocidente, porque lá na Ásia tem uma outra conotação. Mas havia uma missão muito importante, a partir dessa crença que nós temos hoje no Ocidente, que se chegou ao cristianismo e hoje comanda uma grande parte da humanidade sobre a religião que é o cristianismo, né? Então, o que acontece? Tudo partiu dali desse povo de Israel e partiu de Abraão, onde ele teve aquele conhecimento de um Deus único, ou seja, ele teve essa visão. Não que Deus tivesse falado com ele, que nós que somos espíritas não vemos assim, vemos nos espíritos superiores dando essa informação para ele. E ele, claro que, naquele momento, um espírito superior fala para ele alguma coisa, ele chama de Deus, né? Então, mas isso é que a gente tem que sempre ter essa ideia, e eu mostro isso no 5º livro que eu escrevi, que ainda não editei, que fala Deus, Ciência e Religião. E aí eu mostro toda essa concepção, né? Bom, mas aí, a partir daí, houve todo um caminho desse povo, né, que passou pelo Egito, teve aquele aprendizado daqueles espíritos, que também eles estavam ali, mas cada um tinha a sua ordem, né? E caminharam, e ali Moisés recebeu as tábuas, aí a Bíblia diz, de Deus, sim, dos espíritos superiores que trouxeram aquela mensagem através das tábuas, que ali nas tábuas, na verdade, é um fenômeno
de psicografia, né? Onde foi gravado, né? Hoje a gente faz com lápis, né? Na época de Kardec se fazia através das mesas e ali através da gravação, né? De uma gravação, né? Por um fenômeno, houve um outro fenômeno espírita, né? Mediúnico, né? Que produziu aquelas palavras, né? Bom, e aí vieram informações dos 10 mandamentos, né? Que diziam, né? A principal coisa, resumidos na crença de um só Deus, na estruturação familiar e no respeito ao próximo. Basicamente, esses 10 mandamentos querem dizer isso. E a partir daí, Moisés, eu mostro no livro, fez mais 611 diretrizes, né, para dirigir este povo que ele levou para o deserto, quando ele conseguiu a libertação do próprio Egito, né? Mas naquela libertação, veja uma coisa interessante, ao o povo ser escravizado, eles aprenderam, porque tiveram os ensinamentos dele, eles foram escravizados e eles aprenderam tudo que eles podiam com o povo do Egito. E aí, a partir daí, quando saíram para o deserto, eles já tinham esta ideia de muito conhecimento. Bom, e aí, a partir de Moisés, eles começaram, então, Moisés fez os 5 livros, né? E foi escrevendo os 5 livros durante a coisa que estão na Bíblia. A Bíblia é um resumo de uma quantidade de livros, 5 deles escritos por Moisés. E eles, então, chamavam de as Escrituras. E eles foram obedecendo e caminhando. E ali, naquele momento, nós, no mundo primitivo, já estávamos tendo uma preparação para o mundo de expiações e provas. E fomos desenvolvendo até chegar... A chegada de Jesus marcou este limite, onde nós entramos por expiações e provas. Chega Jesus, né? Aí nós temos... A missão de Jesus foi baseada em trazer para a humanidade daquela época ensinamentos a fim de que o povo de Israel, já preparado por diretrizes anteriores, inseridas por Moisés, pudesse absorvê-los. Então, assim, Jesus passou a desenvolver a prática da caridade, do perdão, fraternidade, da justiça e do amor. Então, a gente percebe ali que há um povo já preparado, você vê que tudo segue um progresso, né? Olha o progresso, né? Esse povo foi progredindo, porque a pessoa disse, mas quem não é espírita diz assim, mas o povo morreu, como é que ele vai aprender? Não, mas quem aprende é o espírito, né? E nós vamos morrendo, nascendo, e ali estamos nós no aprendizado. E aí, o que aconteceu? Uma nova fase começou a se apresentar, porque Jesus, exemplo vivo de todos esses ensinamentos, né? Ele não escreveu nada, mas os outros escreveram, os apóstolos, né? Os evangelistas foram escrevendo, pessoas até que nem viveram na época dele, e foram escrevendo, mas aí havia um grande trabalho até que foi feito por Paulo, né? Paulo de Tarso, que depois começou a espalhar o cristianismo por toda a área dali, chegando até a Europa, onde, na verdade, o próprio Pedro, depois de Jesus, acabou sendo crucificado também em Roma, bem distante do lugar de Jesus. Bom, e aí estava pronta a segunda revelação universal, porque a primeira tinha sido através de Moisés. E ali do conhecimento universal, vamos dizendo assim, e com Jesus, nesse segundo conhecimento universal, passava a ter todo um caminho de progresso, de aprendizado. Bom, aí o que acontece? No livro, a gente vai mostrando, há um grande intervalo, né, da época de Jesus até 1500, que é uma marca muito importante. Porque nesses 1500 anos, foi havendo um grande aprendizado, não só na área religiosa, né? Que começaram a aparecer um monte de religiões, começou o islamismo, o próprio catolicismo começou a partir dali, e depois ele foi se bifurcando e começou a aparecer várias bifurcações do próprio cristianismo, que chegou do catolicismo,
cristianismo, que se transformam que deixaram o catolicismo e partiram para a igreja para a igreja protestante, né? Então, vários momentos. E até quando chegou em 1500, o que aconteceu? Naturalmente, o povo, os espíritos, já estavam com certo preparo para novos conhecimentos. E aí, qual foi a primeira coisa que aconteceu? O mundo era localizado apenas ali naquela parte da Europa e Ásia. Faltava ainda Brasil, Estados Unidos, né, as Américas, né, e alguns outros locais, para que o mundo fosse todo envolvido. Aí a gente percebe uma coincidência muito grande. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Em 1498, Vasco da Gama, procurando um caminho para chegar do outro lado das Índias, conseguiu chegar e passou a dominar uma área que não era habitada. E, sem querer, Pedro Álvares Cabral, tentando fazer esse mesmo caminho, descobriu o Brasil. E como nós vamos ver, em poucos anos, em uma década, nós já estávamos dominando o mundo. Então, por quê? Não foi à toa. Isso não foi uma coincidência. É porque ali era um momento de progresso onde tínhamos que ter todo o domínio do mundo, né? E olha só o que aconteceu. Aí a igreja que tinha uma ideia de que o mundo era plano e de que ele era o centro do universo. Era assim que a gente entendia. Por isso é que a gente percebe que umas igrejas, a igreja católica acha que Jesus é Deus e que Deus habita a terra, porque se naquele momento a gente achava que o centro do universo era a Terra e que ela era plana, olha só como é que isso foi se estendendo, e até hoje a gente não se pensa mais assim, mas ainda tem pensamentos ainda arcaicos daquela época. Nas igrejas hoje, na protestante, católica, ainda se tem essa ideia. Bom, e aí o que acontece? Vem Galileu, né? E aí a gente vai andar mais um pouquinho, né? Aí chega Galileu. Galileu começou a desenvolver o telescópio. E a partir do telescópio ele conseguiu alçar o universo pela visão. E ele descobriu que nós não estávamos no centro do universo. Nem tampouco éramos planos, a nossa parte era plana. E ele descobriu que o mundo, que o Sol não rodava em volta da Terra como se pensava, mas éramos nós a Terra que rodava em volta do Sol. Quase foi morto por causa disso. Ele teve que mentir para não ser morto, olha só. Tá vendo? Mas aí prevaleceu a verdade, né? E ali já havia muitas pessoas que iam se desenvolvendo e gostaram da ideia, né? E começava ali então o quê? A revolução tecnológica, né? Então, olha só, porque o povo já estava preparado para essa informação, assim como na época de Jesus, as pessoas já estavam preparadas por causa daquele tempo todo de Moisés, que foram 1.300 ou 1.400 anos antes de Cristo, nesse trabalho todo até chegar lá. E ali precisou de mais 1.500 anos para chegar até a esta revolução tecnológica. Foi tão interessante que 100 anos depois já vinha Newton fazendo um tratado de matemática, física, olha só. E se a gente perceber mais adiante, a gente percebe que nós chegamos em 1700, 1800, já com grandes conhecimentos, aí começou a máquina a vapor e tal, e em 1900 nós chegamos ao automóvel, à eletricidade e essas coisas todas, já entrando em 1900 com grande conhecimento do petróleo, da luz, até então era tudo na base da lamparina, não tinha nada disso, né? Então, olha só a evolução. As pessoas, elas viviam de noite, né, com a lamparina. Tanto é que, naturalmente, até na roça acontece isso, as pessoas vão dormir às 7 horas da noite e acordam às 5 da manhã. Por quê? Porque elas vão dormir na hora que anoitece e acordam na hora que amanhece. Não tem outro jeito, né? Ao cantar do galo, né, como se diz, né? Não tem jeito. Mas é por causa disso. E agora, com a luz, a gente já pode entrar por dentro da noite com luz, e isso começou a aparecer. Bom, aí, vamos mais adiante.
esse é que é um momento interessante. Por quê? Porque, como nós entramos em 1500 na parte tecnológica, aí nós começamos a ter conhecimentos muito bons, conhecimentos interessantes, e fomos abrindo, né? E começou a haver muito, com isso, traz um certo, por exemplo, o conhecimento ateu já vem de muito tempo, mas ele se firmou mais a partir daí, porque se você começa a entrar na ciência, né? E a igreja começa a dizer que Jesus é Deus e que Deus está ali na terra, eles não acreditam. Não consegue. Porque se você raciocina, você não acredita nisso. Aí muitos cientistas, como a gente tem conhecimento, viraram ateus. E aí uma desordem religiosa enorme, né, em torno disso, né? E ao mesmo tempo, nós sabemos, e eu vejo isso a partir do momento que eu comecei a estudar essas coisas, eu percebi que na evolução do mundo e do espírito, as coisas elas avançam próximas. Por exemplo, a moral não se distancia tanto da ciência, nem a ciência da moral. Elas têm que caminhar mais ou menos juntas. Então, quando uma começa a querer andar um pouco mais depressa, aí a providência divina promove situações para que essa comece a andar para alcançar essa. E aí as coisas vão sempre, uma sempre mais um pouquinho do que a outra, mas elas sempre tentando se equilibrar. Não é isso? A gente percebe isso pelas coisas. Então, estava já no momento onde esse desarranjo todo, então estava no momento da terceira revelação do conhecimento universal. Allan Kardec, o Espiritismo, a codificação, que nasceu lá na França, né? Então já vinha no momento até que, por este conhecimento todo, a gente percebe uma coisa muito interessante, até no espírito, que o Espiritismo já vai dar. Até então, a nossa ideia sempre é que nós não somos temos aquela ideia espiritual que nós morremos e vamos para o céu, né, ou vamos para o inferno, segundo a igreja cristã, né, a igreja católica. Mas o Espiritismo nos deu uma ideia que existe uma vida pós-morte, né? E que nós, na verdade, somos espíritos e que o corpo é apenas uma transição. E aí a gente começa a perceber, por isso é que você passa a compreender essa evolução, porque quando eu não era espírita, eu dizia assim, poxa, eu dei sorte. Porque eu nasci numa época que tem luz, que tem avião, que tem... E se eu viesse há 100 anos ou 200 atrás, eu estava na lamparina. É o que a gente pensa, mas na verdade eu também estava lá. Se a gente pensar só que a gente só tem esta vida, nós nos reportamos a este momento, mas se nós virmos que nós estamos sempre lá e que nós é que vamos evoluindo, bom, aí se descortina uma coisa muito interessante. Então, até hoje, até muitas pessoas que não têm o conhecimento espírita, têm essa ideia de que o mundo é assim, né? Eu mesmo, antes de me tornar espírita, eu estava na faculdade de engenharia, e eu dizia assim, estudava à noite, né, com sacrifício danado, estudava de manhã até às 5, 6 horas da tarde eu ia caminhando para a faculdade, que era perto, saía 10 horas da faculdade, chegava meia-noite em casa e acordava às 6 da manhã. Então era uma luta imensa. Aí eu ficava pensando assim, eu era católico, né, porque meus pais eram católicos. Aí eu ficava pensando assim, poxa, será que vale todo esse esforço? E se de repente acontece uma coisa e eu morro, eu vou perder tudo isso. Quer dizer, na minha ideia, eu achava isso, que eu ia perder todo aquele conhecimento que eu estava com grande esforço tentando adquirir. Quando me apresentaram o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que eu li, né, quando eu li o Livro dos Espíritos, parecia assim que eu estava numa sala da Igreja Católica, cheia de porta, e dizendo assim, o mistério da fé, o mistério disso, o mistério daquilo, que é assim que eles tratam, é o mistério da morte, é o mistério disso. Aí, de repente, as portas se abriram todas. Aí eu digo assim, meu Deus, caramba, agora os caminhos se abriram, né? Aí eu entrei fundo no Livro dos Espíritos, e a minha vontade inicial foi sair com o Livro dos Espíritos debaixo do braço e dizer assim, gente, olha aqui que vocês não sabem ainda.
É assim que a gente tem vontade. Eu cheguei até a ficar um pouco radical. Aí depois eu vi que não adianta a gente ser radical, a gente tem que ser um homem, uma pessoa comum que conhece o Espiritismo e trata dentro da moral, como ele nos explica que nós temos que nos conduzir por causa do que ele mostra. A reencarnação, o karma, né? A unicidade de Deus primeiro, a reencarnação e o karma com uma ação de causa e efeito determinando a justiça de retribuição dos atos de cada um. Então aí você já começa a perceber a responsabilidade que você tem que ter com relação às coisas. Então vejam bem, olha só como é que o livro vai mostrando todo este quadro e esta ideia que vai se reproduzindo, né? E aí você percebe que você está chegando na maioridade de espírito. Vejam bem, vejam só. Quando nós somos crianças, nós temos o nosso período de infância, né? E aí nós temos os pais nos dão essa cobertura, né, para o nosso aprendizado, né? Quando nós chegamos aos 18 anos, os nossos órgãos estão formados e, portanto, nós passamos a dominar melhor pelas nossas ideias, o nosso cérebro passa a ser adulto, né? Passa a ter toda a formação, e nós então já não admitimos mais obedecer aos nossos pais, queremos ser independentes, não é isso? Depois que nos tornamos adultos, né? Então, o que acontece? Aí, nesse ponto, o que vai acontecer, vamos adiantar um pouquinho que eu vou depois eu vou entrar nesta coisa, mas o que vai acontecer é que quando nós nos tornamos adultos, nós lutamos pela nossa causa. E se nós observarmos, na evolução do espírito está acontecendo isso. O espírito está vindo, evoluindo, de morte, morre, nasce, e nós estamos chegando nesse momento onde o espiritismo está nos dando o esclarecimento que a nossa vida primeira, né, principal, é a do espírito. E o corpo é uma transição como nós estivéssemos vindo para uma escola. Aprendemos, passamos ou não de ano, não retroagimos, porque a evolução ela é que nem uma escada. Aquele joguinho que a gente tem no computador mostra muito isso. Você tem a vida 50, né? Aí você vai lá, começa a jogar, né? E aí morre, aí volta para onde? Para o 0 do 50. Aí quando você ganha a luta, você passa para o 51. Quando você passa para o 51, você não cai mais para o 50. Você continua, né? Você vai... Então, o progresso é assim. Por isso é que às vezes a pessoa diz assim, parece que tem uma involução. Não tem uma involução, porque o progresso é feito por degraus. Você está aqui e você tem uma série a vencer. Você pode repeti-la ou passar para o outro ano, mas jamais passar para o ano anterior. Então a evolução é isso. E nós estamos chegando no momento, né, de nossa maioridade de espírito. E quando nós estamos tendo essa maioridade de espírito, é porque nós passamos então já a conhecer a nossa verdadeira vida, que é o espírito. Tá certo? Por isso que todos nós aqui, primeiro são os espíritas que vão tendo esse conhecimento, né? E eu não acredito mesmo, às vezes as pessoas dizem assim, não, esse conhecimento, a revelação espírita, a religião espírita vai dominar o mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a revelação espírita é que vai dominar o mundo. Ou seja, a revelação espírita vai entrar nas outras religiões. Aí as outras religiões vão ter que aceitar o quê? A reencarnação que estava lá. Né? Entendeu? A reencarnação, porque na reencarnação é que as pessoas vêm. Bom, mas só para adiantar, eu até pulei aqui um pouquinho, porque esse assunto estava interessante, mas na evolução do ponto, então vem Albert Einstein, né? Que na tecnologia ele vai avançando e vai mostrando o que vai acontecendo na física. E muitas vezes eu já vi pessoas dizerem que na verdade, a teoria da relatividade vem derrubar a teoria de Newton. E eu diria que não. Se você estudar bem isso, você vai ver que não, ela vem completá-la. É uma continuação de progresso, né? E aí, bom, aí a gente vamos adiantando mais para... Porque senão o caminho, né, o tempo urge, né?
Bom, e aí nós entramos nisso, que aí, por isso que eu queria adiantar um pouquinho para dar continuidade a esse assunto que eu vinha. Quando nós, então, chegamos a esta evolução de espírito, que nós tomamos a maioridade, né? Ficamos com a maioridade, o que acontece? Nós, então, começamos a nos rebelar, porque nós já não aceitamos mais aquele preconceito daquelas ideias remotas que tinham das religiões e queremos uma realidade maior dentro disso tudo. Aí lutamos, aí já de 100 anos para cá, né, nessa igualdade de direitos e nos direitos morais, quando as pessoas começaram a ver toda essa ponta, até as religiões vão evoluindo e vão mostrando isso. Então, essas diferenças entre negro, mulher, né, e o homem, então, já em 1988, houve a libertação dos escravos. Né? Então, isso já era feito eu mostro no meu livro que alguns países iam fazendo essa libertação. O Brasil foi um deles, por meio da princesa Isabel, né? Mas todos os países já foram fazendo, porque não foi uma coincidência, era um momento de todo mundo que ia acontecendo. Bom, aí a mulher também ela vinha seguindo um ponto, né? Que às vezes a gente diz assim, né? As mulheres hoje já estão mais resolvidas. Mas se nós observarmos há 60 anos atrás, né? O que acontecia? As filhas, quem escolhia o marido era o pai. E a mulher chamava o marido de senhor. Olha só que diferença. E as pessoas, às vezes, ainda tem senhoras que olham assim e dizem assim, meu Deus, antigamente que era bom, porque eu tratava, havia respeito, né? Havia respeito, hoje não tem mais respeito. Mas eu diria que não, que ainda existe o respeito, porque antigamente o respeito era baseado no medo. A pessoa respeitava porque tinha medo, né? Hoje não, a pessoa respeita porque conhece. Então é diferente. Aí ela vai respeitar o que ela acha que é bom, que está certo, e não vai respeitar o que ela acha que está arcaico. Então olha só como houve um esclarecimento maior da humanidade nesse meio de confusão todinha. É claro que algumas pessoas estão exagerando, que é aquele jovem, né, que quando chega aos 18, 19 anos, diz assim, não quero mais saber dos meus pais, agora sou eu. E aí começa a fazer besteira, porque não tem ainda a ideia, não tem ainda um amadurecimento, e é isso que muitas vezes está acontecendo com muita gente, né, e homens, mulheres e jovens que estão botando os pés pelas mãos. Mas os direitos da mulher e do negro estão em luta, e estão sendo vencidos. Muitas vezes, não, ainda tem muito preconceito, né? Ainda tem muito racismo. Poxa, eu diria que o racismo já está bem adiantado, ainda tem muita coisa pela frente, mas já está bem adiantado. Olha só, nós tivemos um presidente da República negro, e tivemos mulheres na nossa presidência, na presidência da Alemanha, né? Então vejam bem, poxa, se nós analisarmos assim, nós vamos ver esta evolução do direito da mulher e do negro, né? E falando um pouco do homossexual, que até no meu livro Resgate, que é Causa e Efeito, eu até falo isso bem. Na verdade, o homossexual, ele aparece mais porque o espírito não tem sexo, não tem sexo. Espírito não tem sexo. O que acontece é que um espírito pode vir com uma tendência maior como mulher ou uma tendência maior como homem. O que acontece é que se ele vem com uma tendência maior como mulher e de repente ele nasce como homem, aí é um problema. Se ele não for forte, e eu falo isso no livro, aí ele acaba partindo por uma tendência diferente, porque ele está acostumado a ser mulher e de repente ele vem homem. Aí acaba essa confusão toda que está havendo. Então, tem isso tudo. E para a gente finalizar isso aqui, então, que nós já estamos chegando, aí nós temos, então, nessa evolução, que nós partimos por mundos primitivos, que foi até a época de Jesus. Expiações e provas, que é um mundo, que é uma época que está terminando. Nós não sabemos ainda quando ela vai terminar, mas está terminando. E o mundo de regeneração, que vai entrar, e pelo mundo, e pelo tamanho, pela
data pela época do mundo de regeneração, a gente percebe, da expiação em prova, a gente percebe que o de regeneração deverá ter um período bem menor. E aí nós entramos em mundos ditosos, felizes e mundos celestes, onde possivelmente, no mundos ditosos e felizes, nós já viveríamos em mundos espirituais. Eu percebi isso analisando todo esse conceito, porque nós vamos melhorando a nossa, vamos filtrando mais o nosso elemento material e vamos chegando a esse ponto. Bom, então, estamos finalizando, eu só queria dizer que, além deste livro, eu também tenho o livro Intercâmbio com o Mundo Espiritual, que fala tudo sobre mediunidade. Quem quiser ter conhecimento de mediunidade, ele serve até como estudo, e também, quem estiver fazendo curso de mediunidade, ele é excelente, porque ele é baseado no livro dos médiuns. E tem tudo, as pessoas vão saber cada mediunidade que elas podem ter, porque todos nós temos, de alguma forma, mediunidade dentro de nós, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe.